Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, nós somos a manifestação do corpo místico de Cristo, povo de Deus, chamado das trevas à luz maravilhosa. Então hoje, nesse primeiro domingo de outubro, iniciando o mês missionário, nos unimos à Igreja do Brasil com o tema Jesus Cristo é Missão e com o lema não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, versículo 2. Então que nós celebremos com fé a esperança, com fé e esperança este encontro de amor com o Senhor. Então a primeira leitura de hoje está em Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 24. Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 24. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. E todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, quando este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então aqui nessa primeira leitura, o relato da criação da mulher, no segundo capítulo do livro de Gênesis, revela a ação bondosa e maravilhosa de Deus, mais uma vez. Então ali, diante de toda a criação, o homem contempla a sua companheira, aquela que não tem igual no horizonte dos seres criados. Então ambos são assim, dons de Deus um para o outro. Então com esse relato nós aprendemos o que significa ser para o outro, estar diante do outro, no respeito, na unidade, na contemplação e na presença. Então que nós realmente possamos sempre nos respeitarmos, sempre nos amarmos uns aos outros, tá certo? E agora, a segunda leitura está em Hebreus capítulo 2, versículo 9 a 11. Hebreus capítulo 2, versículo 9 a 11. Irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos, pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos. Então, essa segunda leitura mostra para a gente que Deus deu seu único filho para salvar a humanidade. Jesus se entregou à morte e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é motivo de alegria para nós. Então, que nós realmente possamos sempre agradecer a Deus pelas glórias, pelas graças que Ele nos dá e também anunciar, dar testemunho do Cristo ressuscitado a todos, tá certo? Que a gente possa realmente levar o Evangelho de Cristo a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 10, versículo 2 a 16. Marcos capítulo 10, versículo 2 a 16. E aproximando-se de Jesus, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem.
E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. E traziam-lhes meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quaisquer que não receberem o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Então, nessa leitura do Evangelho hoje, Jesus reforça esse dom da unidade ao ser confrontado pelos fariseus. Então, realinha o significado já expresso na primeira leitura e vai ainda além ao afirmar que tal unidade vem de Deus e não cabe ao ser humano promover que lhe seja contrário. Então, nós aprendemos, sobretudo, a realizar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus quer de nós, e não cabe ao ser humano promover o que lhe seja contrário. Então, que nós aprendemos, sobretudo, a realizar aquilo que Deus quer de nós para considerarmos, aprendemos aquilo, a realizar aquilo que Deus quer de nós, para considerarmos em seguida nossos atos diante da sua vontade. Então, é assim que o reino vai se firmando entre nós, isto é, quem se dedica a cumprir a vontade de Deus promove a sua presença e é considerado digno dele, porque trabalha também em prol da unidade, Então, não cabe ao ser humano promover, o que seja contrário a Deus, que nós realmente possamos sempre, cada vez mais, fazer a vontade de Deus, e sempre, realizar aquilo que Deus quer, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.